Olá, bom dia. São 6 horas da manhã do dia 19 de janeiro de 2023. Nós não pretendíamos ir tão fundo. Apenas dissemos que Jesus Cristo é o maior obstáculo à carral hebraica. Ou seja, uma sociedade semi-secreta que quase ninguém conhecia com o nome de carral hebraica. Acho que Gustavo Barroso foi quem popularizou esse termo, e aqui eu tenho falado exatamente assim, mas ele chama Movimento Sionista Mundial, que tem como braço armado a OTAN. Então, nós decidimos apresentar Jesus como tendo sido 444 anos depois de Esdras ter traçado um plano de dominação mundial que está se executando, apareceu um homem que foi, é e será o maior obstáculo. Nós deixamos no vídeo anterior as impressões colhidas de livros sobre esse homem, e a que nós achamos mais convincente é o Sefer Toledot de Yeshua, que muita gente não dá muita importância, mas é o livro mais lido entre os iluministas franceses e é de autenticidade incontestável. Comentado no século XIII, não se sabe mais ou menos quando o Sefer Toledot foi escrito, mas provavelmente entre 400 e 600 anos depois da paixão de Jesus Cristo, e foi comentado no século XIII pelo Rabino Jequiel. Ficou escondido porque temia-se a reação dos cristãos antissemitas. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque há uma idiotice que separa o Jesus histórico de Jesus da fé. Ou seja, algumas pessoas muito inteligentes, eruditas, e que têm uma capacidade de raciocínio privilegiada, acreditam que o Evangelho é todo ele simbólico e que tem que ser interpretado segundo as regras inventadas por Esdras, porque desde Moisés só havia duas, Peshat e Remes, e Esdras, no ano 430, inventa duas outras regras de interpretação, chamadas Darash e Sod, que faz com que ele manipule a escritura à vontade. Então aí começa a grande revolução de Esdras, que vai estropiar as escrituras, vai fazer com que na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 6, nós tenhamos o anjo da sarça ardente, supostamente Deus, em forma do nosso Deus menor, Javé, dizendo a Moisés que nunca se apresentou a Abraão e a Isaac e a Jacó com o nome de Javé, mas sim com o nome de El Shaddai. Mas se você for ver a Bíblia, você vai ver que aparece na hebraica o nome Javé como sendo o Deus de Abraão, o que é um absurdo e prova que uma mão manipulou, adulterou e fez com que a Bíblia ficasse confusa para ser desacreditada. Então, ao longo dos séculos, não somente ele pessoalmente, ele foi o redator final, e a partir dele os seus sectários. Bem, Jesus vem pôr um fim a isso, supondo que ele tenha existido, e para que isso não seja uma suposição, eu apresentei o Sefer Toledot de Yeshua, que é a comprovação feita pelos inimigos dele, e que uma parte está no Talmud, no livro Sota, e o comentário feito pelo Rabino Jequiel, que é extremamente ácido, está no livro Sanedrim. E os peritos que o examinam, que eu não tenho aqui de memória, mas Eliphaz Levi dá, são de uma sinceridade, de uma honestidade e de uma integridade incontestável. Aqui nós vamos colocar mais uma, que eu acho simples, mas contundente. O nome Yehoshua, Yeshu ou Yeshu, não importa, era como o nome José em português. Ou seja, na Palestina, até a época de Jesus Cristo, as pessoas que usavam o nome de Yeshu, até no Sefer Toledot, disse que o nome dele era Yeshu, porque ele tinha um tio chamado Yeshu. E nós vemos nos livros dos Atos dos Apóstolos que São Paulo, numa discussão com um adversário
diante do governador da Acaia, o adversário dele se chama Yeshua, Jesus. Né? Então, era um nome comum. E aí, de repente, a minha pergunta aos que dizem que é duvidoso, eu perguntaria: por que não se encontra hoje um judeu que use esse nome? Porque se é verdade que a paixão de Cristo levou à sua crucificação, isso significa que pela lei de Moisés ele se tornou maldito e seu nome terá que ser apagado do livro da vida. Olha, é um detalhe simples, mas é contundente de consequências. Era um nome muito comum. Inclusive Josué é uma das formas de escrever Jesus. E depois da paixão de Cristo, está escrito em Moisés: maldito aquele que for cravado no madeiro. Então, nenhum judeu mais usa esse nome. Para mim, é uma prova mais do que evidente de que, se os judeus não usam mais o nome de Jesus, que era amplamente usado antes dele, é porque aceitam a maldição que está em Moisés. Como eu dizia, no Êxodo 6, 3 e seguintes, o anjo da sarça ardente diz a Moisés que nunca se apresentou a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, com o nome de Javé. E no Gênesis 28, no sonho famoso de Jacó com uma escada, um homem aparece no meio da escada e diz: eu sou Javé. Então essa incongruência vai fazer com que a Bíblia caia em descrédito. E essas incongruências foram providenciadas ao longo da história pelos guardiães da Tanakh hebraica para desmoralizá-la, na maioria das vezes. Outras foram fugidas dos copistas. Então leve em conta isso. Uma única prova, que é bastante. É como se, a partir de amanhã, nenhum tabelião mais aceitasse registrar um menino brasileiro com o nome de José. O que causaria isto? Teria que ser um fenômeno muito grave. Teria que ser algo que afetasse o Código Civil, ou o Código Penal, ou a Constituição brasileira. Pois bem, é o que aconteceu com o nome de Jesus. Muito usado, Jesus vencerá, que é autor do Eclesiastes. Então, era um nome comum. Mas depois da morte de Yeshua Natsri, nenhum judeu mais usa esse nome. O que é óbvio que eles consideram esse nome maldito. Logo, se considerar maldito, é porque ele foi cravado no madeiro, segundo o relato da paixão de Cristo. Mas o assunto desse vídeo é outro. Já que algumas pessoas cometem a idiotice de separar o Jesus da história do Jesus da fé, e já considerado, provado que o Jesus da história existiu, porque Voltaire, Rousseau e Renan falam claramente da existência dele, além isso no século XVIII, além de no século XIII, Ravino Jequiel comentar o Sefer Toledo, que é provavelmente do século VI. Então, agora nós decidimos alongar o assunto, levando a coisa ao máximo da discussão, que é: Jesus Cristo é Deus. Sim. Então, Jesus da história, o homem que vagabundeava pela Galileia, que depois chegou até Judá e batizou-se no Jordão, segundo este livro, segundo um site da internet, segundo uma associação pouco conhecida, chamada Sociedade Internacional de Sindonologia, Jesus Cristo é Deus. Olha, o Vaticano não admite isto. Então o problema não é da Igreja Católica, vejam bem. O problema é há 1 milhar de cientistas, todos PhD, grandes especialistas nos seus ramos. Se não for PhD, não é aceito na sociedade, que desde que a NASA enviou toneladas de equipamentos e obteve do Papa João Paulo II a permissão para examinar o sudário, que os primeiros cientistas da NASA que foram,
fizeram algumas descobertas que jamais se imaginou acontecer. Bem, em princípio, o sudário está na cidade de Turim. Então, em algum lugar aqui se mostra a cidade onde Jesus Cristo se encontra, o sudário se encontra hoje. Em italiano é Sindone, mas foi feito o teste de carbono 14, a igreja achou que era uma relíquia porque tem certas características e permitiu fazer o teste de carbono 14. Cortou-se um pedaço do tecido, como poderia cortar um pedaço desse pano, porque é um pano. E o teste de carbono 14 revelou a data de 343 depois de Cristo. Portanto, não poderia ser, obviamente, o lençol que embrulhou Jesus Cristo quando ele foi, segundo está dito no livro A Paixão de Cristo, que ele foi embrulhado no lençol depois que desceu da cruz, mais ou menos assim. Está aqui o lugar, Capela de Guarani, onde por fim descansa o Santo Lençol. Está construída sobre a Catedral de São João de Turim. O Santo Lençol, enrolado em redor de um cilindro de madeira, está encerrado numa urna de prata que descansa sobre o altar no centro da rotunda. Aqui está o retrato da capela. E aqui está o penúltimo lugar, França, para onde os templários levaram ele da Palestina, segundo os cientistas. A igreja não se envolve. A igreja tem um site chamado O Homem do Sudário, simplesmente. Por quê? Porque o teste de carbono 14 disse que é do ano 343. Ora, o que aconteceu era comum entre os judeus. Assim que Jesus morreu, sofreu esse processo. Aqui está o corpo dele morto, assentado no chão, e que está as santas mulheres estão colocando um lençol que vai da cabeça aos pés, dá a volta, então é quase 3 vezes o tamanho dele, tanto assim que, essa está pegando uma ponta, que vai ultrapassar os pés, depois vai direto, dá a volta pela cabeça, volta para os pés, depois disso ainda há um outro processo, esse processo faz com que ele seja embrulhado, feito um saco de batatas, que é o que está aqui. Ele é colocado em cima de uma laje de pedra, e sobre essa laje de pedra, então ele é enrolado, que você encontra a figura, porque está tudo marcado por enrolado, feito um saco de batatas, ou seja, aquele lençol é amarrado no pescoço com cordas levemente, só para manter, e nos pés. Então, a figura teria sido colocada envolta por um lençol. E, assim, nós temos a história do sudário, chamado hoje de Turim, mas que os cientistas, vejam bem, não é a igreja. O cardeal curador do sudário não acredita que ele seja o lençol que envolveu Jesus Cristo. Ele não acredita. Na última conferência sobre o sudário que foi realizada em Londres, ele se pôs a favor daqueles que negam a autenticidade do sudário de Turim. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje não é a opinião da igreja. A igreja deixa que os cientistas procurem. Mas, aqui nós temos um breve resumo que diz que o corpo não exercia pressão sobre a estante ou gaveta de pedra na hora em que foi impresso. Bom, minha gente, olha, nós acabamos de ver aqui uma figura que mostra como foi que o corpo ficou enrolado no lençol, em cima de gaveta de pedra, de uma pedra, mas
Então aqui ele está deitado, simplesmente deitado. E o lençol envolvendo ele. Só que não está assim. Eu não achei a gravura. Ah, está aqui embaixo. Bem na minha cara, né? Então veja, o estado final é esse. Então, totalmente como uma múmia e com um lenço cobrindo a parte do rosto e amarrado levemente no pescoço e nos pés. Bem, segundo os evangelhos, quando Maria Madalena chegou, ela não encontrou o corpo. E aí, os cientistas da NASA levaram equipamento pesado para poder tirar isso a limpo. Olha, a igreja até então achava que era uma relíquia. E a suposição era que teria sido o maior milagre feito por Jesus Cristo. Gravar a própria imagem em um tecido de linho depois de morto. Aqui estaria o que é o sudário. Não está completo, mas aqui são as mãos dele cruzadas sobre os genitais e aqui o rosto. Mas a igreja se desencantou, porque se fosse isso, teria sido provado que ele era Deus. Porque como é que ele poderia ter gravado a imagem dele no lençol de linho em determinado momento? E aqui, no resumo, disse que nesse momento, isso é curioso, ele não estava, o corpo não estava em contato com o lençol. Ou seja, minha gente, os astronautas, quando estão no espaço, eles ficam numa câmara onde perde a gravidade. É necessário introduzir uma gravidade artificial para eles poderem pisar no chão da nave. Pois bem, o corpo ficou naquele estado o tempo todo, enrolado no lençol, embrulhado feito um saco de batatas e em cima da laje. Mas no momento em que foram impressas as marcas da ressurreição, é assim que a gente chama, as marcas da ressurreição, ele flutuava. Olha, o cadáver flutuava, como os astronautas no espaço flutuam. Isso não sou eu que digo. São 1 milhar de cientistas que são afiliados a uma sociedade que só aceita PhDs de excelente conhecimento, chamada Sociedade Internacional de Sindonologia. Quiseram atribuir o fato a Leonardo da Vinci. Nada mais errado. Leonardo da Vinci era muito bom nas suas pinturas, mas ele jamais conseguiu produzir o efeito que o sudário produziu. Aqui nós temos a Mona Lisa, o quadro mais famoso de Leonardo, e é impressionante. Aqui está exatamente como no Louvre. Meu filho foi visitar Paris, visitou o Louvre e lá está à venda essa cópia do quadro, que é o tamanho original. A pintura tem as cores originais, mas quando eu fui ver a exposição do Homem do Sudário, porque recebeu a permissão, um grande rico fez um museu do sudário, chamado O Homem do Sudário, não diz que é Jesus, e os cientistas tentam provar que é impossível não ser Jesus, apesar de o teste de carbono 14 datar de 1230, 1320. Por que eles dizem isso? Bem, quando a NASA pegou o lençol, estendeu numa grande mesa, a primeira coisa que ela fez foi cortar um pedaço. Não, antes de cortar o pedaço, para saber, já tinha sido feito. Já tinha sido cortado um pedaço do lençol e tinha sido feito o teste de carbono 14. Mas os cientistas da NASA tinham ouvido falar algumas coisas, que foi transportado de Jerusalém para a França pelos cruzados e da França para a Itália. Então, o que é que aconteceu? O fotógrafo da equipe decidiu simplesmente pegar o sudário, vamos imaginar que fosse isso aqui, e virar o avesso. Foi a primeira vez que alguém fez isso. Ninguém tinha tido jamais essa ideia. E ao virar pelo avesso, vocês veem que qualquer pintura, mostra no avesso vestígios do que está do lado direito. É um lençol como isso aqui.
Isso é um pano de prato, mas acontece que a semelhança é total. Então aqui, quando os fotógrafos, junto com outro cientista, pegou o original, que pelo lado direito seria uma figura mais ou menos semelhante a essa, uma casinha com uma vaquinha e tal, quando ele virou pelo avesso, para surpresa dele, no avesso não havia nenhum sinal da figura. Isto é humanamente, artisticamente, tecnicamente impossível. Não há nenhuma técnica, nem de buril a fogo, nem de pintura, nem de impressão nenhuma. Não existe nenhum ser humano, nem o genial Leonardo da Vinci, que seja capaz de fazer o que aconteceu aqui. Eu vou explicar em detalhes o que foi. Esse tecido, que aparentemente é fino, é mais grosso, porque aqui tem as bordas, são alinhavadas, mas tiremos as bordas e vocês estão apenas um tecido comum, como a minha blusa. Esse tecido, se ampliarmos ele milhões de vezes, nós vamos encontrar uma coisa que vamos fazer uma metáfora. Cerdas, que são como essas, verticais, cruzam-se com cerdas horizontais, produzindo então a trama, que é o tecido em si. Então imaginem que aqui somente a parte de cima são cerdas milimetricamente pequenas, que aqui eu estou ampliando centenas de milhões de vezes. E essas cerdas horizontais, verticais, quando são cruzadas com cerdas semelhantes horizontais, o cruzamento delas dá exatamente o que nós chamamos o tecido. Ou seja, isso aqui é o resultado de uma trama, que é a imbricação de células verticais com horizontais. Mas a surpresa do fotógrafo foi total. Ninguém jamais tinha feito o que ele fez. Quando a figura que estava do lado direito, ele levantou a ponta e olhou o lado do avesso, não aparecia nenhum vestígio. Ou seja, as marcas do sudário seriam mais ou menos como essa esponja. Só atingem a parte superficial das cerdas. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Imagine isso aqui. Se eu pegar um pouco de óleo, de azeite ou de qualquer coisa e colocar aqui em cima, imediatamente esse azeite vai escorrer e vai chegar até a base. Entendem? Se eu pegar qualquer pigmento, qualquer tinta, qualquer coisa, qualquer óleo, e colocar aqui, tinta de vinil de parede, souvenir, se eu colocar aqui em cima, aqui, que equivale a essa superfície aqui, ela escorrerá e vai aparecer aqui. Não tem como não acontecer isso. Eu posso usar o buril, eu posso usar o fogo, eu posso usar a impressão, eu posso usar a pintura. Não há método nenhum conhecido. Olha, não sou eu que estou dizendo isso. A briga não é da igreja, a igreja não se mete. Isto não é um problema da Igreja Católica. A Igreja Católica não admite que o sudário seja uma relíquia, que é realmente a impressão do corpo de Jesus Cristo. Eu estou dando aqui os cientistas que fundaram uma sociedade impressionados com o fenômeno. Olha só. Então, a tinta, ou seja lá o que for, chegou-se à conclusão que não era uma tinta, colocada sobre aquilo que impressionou, que criou as marcas, colocada sobre as cerdas, só atingiram a camada superior e pararam. Ou seja, atingiram alguns poucos milímetros. Então, não há nenhuma técnica, nenhuma tinta, nenhum modo de impressão que possa fazer isso, a não ser radiação atômica, o laser. Então, o fotógrafo não teve a menor dúvida de que a impressão, ou seja, o fato da marca que tem o corpo de Jesus ter apenas afetado
as cerdas milímetros apenas da parte superior e não ter entrado no que seria esse esponja e aparecido aqui, é um fato inconteste de que, assim como a pressão de catarata é feita com raio laser, que é graduado, e ela corta o tecido da catarata e deixa a íris e o globo ocular completamente indene, somente uma coisa poderia fazer esse efeito: a radiação atômica. Isto, a conclusão foi da equipe da NASA, que não tem nenhum interesse de provar se o sudário é sagrado ou não. Mas está aí. Eu disse, esse homem milionário obteve a permissão de pegar o sudário e alguns objetos, os pregos, a coroa de espinhos, que são réplicas, e fez uma tour mostrando a todos, e eu vi uma coisa notável. Vocês não imaginam eu fui 3 vezes para ver. Quando você olha, o sudário estava estampado na minha frente, estendido à minha frente, como esse pano, emoldurado, estendido à minha frente. E quando eu me coloquei no ponto onde os responsáveis pela exposição colocam uma pedra no lugar, no ponto exato, tem que ser em determinado ângulo. Quando eu me coloquei naquele ângulo, a imagem sai do pano e se projeta tridimensionalmente. Ou seja, aquilo que aqui Leonardo fez, que só tem 2 dimensões, altura e largura, quando você se coloca em determinada posição e olha o pano do sudário, tem que ser naquele ângulo. Tudo isso foi descoberto pelo cientista da NASA. Ele adquire profundidade. Ele se projeta. Eu vi. E qualquer um poderá ver. Ou seja, a imagem, além de só ter atingido milímetros das cerdas na superfície, como se alguém só quisesse marcar aquela parte, ficando assim, o restante das cerdas, a tinta, óleo, o pigmento, seja for, não desceu. Então não foi pigmento, nem tinta, nem óleo, teria sido radiação atômica. Por isso, só a impressão é causada só na superfície. Isso é o primeiro fato. O segundo fato é que, a determinado ponto da imagem, em determinado ângulo, ela se projeta tridimensionalmente, ou seja, você consegue vê-la em 3 dimensões, em 3D. Como hoje você botando uns óculos especiais e olhando o filme Avatar, ou o filme O Credo dos Assassinos, você vê, mas você vê com os óculos especiais. Acontece que eu não estava com os óculos especiais, nem ninguém. Estava fila para ver. O sudário exposto, portanto emoldurado e assim, e aquela pedra marcando o ponto em que os cientistas descobriram. Tudo isso é uma guerra de cientistas. Eles querem saber todos os mistérios do sudário. E eu vi, então, que ao invés de uma imagem bidimensional, eu vi uma imagem tridimensional. Um homem se projeta. Isto é notável. A tridimensionalidade do sudário de Turim é algo que jamais poderia ser conseguido por nenhum meio. Uma imagem pintada, gravada, impressa, seja lá como for, que tivesse enrolado o corpo de alguém e que depois aparecesse num pano de linho comum. Olha, você sabe que o papel fotográfico hoje não existe mais. Pega seu celular, você tira uma fotografia à vontade. Mas aqui não, aqui nós temos. Aí você fica espantado. Porque a imagem que você vê assim, de perto, quando você está em pé olhando de perto, você vê assim. Mas quando você vai para o ponto marcado em que os cientistas descobriram que daquele ângulo você vai ver algo notável, o que eu vi e o que todo mundo vai ver é que a imagem deixa de ter esse aspecto. Essas marcas é porque sofreu um atentado à bomba e o caixão que guarda ele tinha
uma moldura de chumbo e essa moldura foi derretida. Mas o sudário não sofreu dano nenhum, o que já é curioso. Então, o caixão espatifou-se, a moldura de chumbo derreteu e caiu sobre o sudário, mas o pano, o tecido, não sofreu nenhum dano. É curioso, não é? Então aqui está a imagem tridimensional. Olha a diferença, ó. Aqui eu tenho a imagem simplesmente impressa. E aqui eu tenho a imagem tridimensional. Ela está projetada. Aqui eu vi um homem, a imagem de um homem, com altura, largura e profundidade. Ele estava em pé diante de mim. Quem? Jesus Cristo. Então, isso só poderia ser feito por alguém que tivesse um poder sobrenatural. Por quê? Porque, como vocês veem, posso mostrar aqui, o sudário em si, ele é muito levemente impresso, olha. Se você olhar ele, ele é assim. Ele é assim. Aqui está o sudário como é. Se você submeter ele ao tratamento de uma fotografia, você vai perceber o seguinte, ele vai ficar assim. Mas engraçado, eu tenho aqui duas fotografias. Antigamente, quando a máquina fotográfica era ainda aquela coisa que hoje já não existe, a fotografia era um negativo fotográfico. Assim. Você tirava a foto, o fotógrafo da praça tirava foto 3x4 para sua carteira de identidade, e era isso aqui. Aí ele pegava isso e revelava. E quando ele revelava o negativo fotográfico, aparecia as imagens. Essa aqui, eu estou com 19 anos de idade, no quartel do Exército do Benfica, onde eu servi Exército. Essa daqui são eu, Ney Farias e o meu filho, né, na nossa loja maçônica pequenina. Então, fica assim, ou seja, este tipo de efeito, que é o primeiro passo do tratamento do papel especial, se transforma nisto e fica visível. Não acontece o mesmo com o sudário. Ele não sofre esse processo. Ele simplesmente muda disto, que é pouco visível, quase invisível, quase não se percebe, para isso. Continua sendo negativo fotográfico. Ou seja, não há processo químico que revele a fotografia. Não há. Os cientistas já tentaram todos. Não conseguem. Então, por quê? Porque quem fez algo que não é o nosso processo de fotografia, cinematografia ou qualquer outro tipo de processo de pintura, impressão ou produção de imagem. Chegou-se à conclusão, então, isso é a NASA, isso são cientistas, são milhares de cientistas, que esta imagem, que é superficial, como eu disse, e que atinge apenas a parte mínima das cerdas e não chega até o avesso, ela foi produzida por radiação atômica. Ora, se Jesus de Nazaré foi capaz de, na hora da ressurreição, levitar, a palavra certa é essa, então ele estava enrolado aqui com o meu braço, ó, estava enrolado assim, ó. Estava enrolado assim. E os cientistas, através do seu complicado maquinário, perceberam que o meu braço que está aqui, no momento certo, na hora zero, aqui dentro, embrulhado, o corpo levitou. Gente, isso é absolutamente inimaginável. Ou seja, a gravidade existente na câmara onde ele estava, no túmulo, deixou de ter efeito sobre o corpo dele. Isso só existe no espaço ou numa câmara de vácuo.
Então vejam quantas coisas se juntam. Primeiro, o efeito superficial. Somente as cerdas superficiais foram impressionadas. Não há nenhuma tinta, não há nenhum processo em que você consiga derramar alguma coisa aqui, pintar a parte superior de um tecido e não escorrer até o fim, e assim a imagem aparecer no verso e no reverso. Não existe. A ciência não tem nenhum conhecimento disso, muito menos Leonardo da Vinci. Aliás, certas pinturas dele têm que ser restauradas de 3 em 3 anos, porque ele tinha idiotice de usar tintas que ele próprio fabricava. Por exemplo, a Santa Ceia pintada mural, numa parede, e de 3 em 3 anos tem que ser restaurada, porque ele usou tintas próprias, essas tintas são desfeitas. A Mona Lisa também já foi restaurada várias vezes. Então, ele não tinha esse conhecimento que querem dizer que ele tinha, e que é o único que poderia, naquela época, no ano 323, na verdade, Leonardo só vai existir no ano 500, já existe aí uma bobalhão, uns bobalhões que não parecem pensar. O fato, gente, é que, vamos alinhar, primeiro de que tudo, o corpo perdeu, vamos dizer assim, a submissão à gravidade. Levitou. No momento zero. Olha, 2 minutos antes, o corpo estava sentado no chão, como esse livro está sob minha mão. E em determinado momento, que o cientista disse, no momento da ressurreição, eles afirmam isso categoricamente. São cientistas. A igreja não está comprometida com esse processo. Vou repetir. A igreja não tem coragem de entrar nessa briga, porque se ela disser que ela terá que sustentar para o resto da vida. Então, o corpo que estava assentado na pedra, que chamam de gaveta, ele levitou. A gravidade perdeu o efeito. Minha gente, como pode isso ter acontecido? E se a gravidade perdeu o efeito, olha, se o corpo sobre o lençol, se você botar, mede uma coisa qualquer, pegue um celular, um objeto qualquer, meu celular, mede ele aqui, pinte qualquer coisa, passe qualquer substância aqui, depois pegue ele e coloque sobre um tecido. Você vai ver que vai haver falhas. Ou seja, embora o celular esteja todo melado de tinta, se eu colocar ele aqui, a impressão não vai ser total, não vai ser perfeita. Acontece que no caso do Santo Sudário não é assim. A impressão é completa e total. É impossível, porque os joelhos estavam levemente fletidos. Se os joelhos estavam levemente fletidos, a parte que estava dobrada, assim, côncava, não poderia ter sido impressa, mas a imagem está totalmente impressa. Isso é uma coisa impossível de explicar. A nuca, por exemplo, nós temos frente e verso. Aqui só estou mostrando a frente. A nuca, olha, se você apoia isso aqui da sua cabeça em uma superfície, um travesseiro, a nuca não toca na cama. E o que acontece? A nuca não apareceria. Mas na impressão do Santo Sudário, pelas costas aparece tudo. Então, olha quanta coisa, minha gente. Primeiro, é um negativo fotográfico depois de revelado. Os cientistas achavam que, uma vez que revelassem, encontrariam uma fotografia e veriam a verdadeira face de Jesus, como ele foi. Como eu estou aqui aos 19 de idade. Bem novinho, né? Para a surpresa dos cientistas, o que eles encontraram, quando revelaram, foi essa imagem. Ou seja, continua sendo um negativo fotográfico. Não tem quem faça ele produzir o efeito da fotografia revelada. Ainda tem uma última coisa, mas vou deixar para fazer no outro vídeo. Então, aqui está a prova que os cientistas, não a igreja, o curador do sudário, não é favorável a essa hipótese, por causa do teste de carbono 14. Se ele conseguiu fazer o efeito tridimensional, apenas tocar na parte superior das cerdas sem que a tinta se aprofundasse.
ou o buril, ou fogo, ou seja o que for, se ele levitou, como na câmara de vácuo, no momento certo, exatamente no momento da ressurreição, então esse homem tinha poderes extraordinários. E aquilo foi no momento zero. Antes estava completamente assentado. Então o sudário seria, sim, segundo os cientistas, a prova conclusiva de que naquele momento o homem do sudário produziu as marcas levitando, ou seja, o curioso é, ele não produziu as marcas em contato do corpo dele com o tecido, mas quando ele levitava, logo foi um fenômeno que aconteceu na célula dele, que emitiu radiação atômica, isso é a NASA que conclui, emitiu radiação atômica, e essa radiação atômica produziu as marcas, pois os cientistas esperavam encontrar algo assim, quando submeteram a revelação por processos fotográficos, aquilo que eu já mostrei a vocês aqui de sobra. Então, era assim, e eles submeteram aos produtos químicos fotográficos, e eles esperavam, então, encontrar aquilo que nós mostramos a vocês, as várias faces de Jesus, conforme os pintores fazem. Mas o que eles conseguiram foi isso aqui. E tem a frente e as costas. Não há processo nenhum que consiga revelar um negativo fotográfico que, quando submetido a produtos químicos, produz um negativo fotográfico mais claro, porém um negativo fotográfico. O outro é em preto e esse é em branco. Tá vendo? Ó? A imagem se torna embranquiçada. A outra é em preto. Olha, aqui você vê nitidamente. A imagem original é em preto, ó. São manchas negras. Revela-se e ela aparece em branco. Mas ainda tem mais uma coisa. No rosto, na região do rosto, existe o chamado efeito raio-x. Quando você olha de perto, você vê as gengivas e os dentes. Qual seria o pintor que pintaria uma imagem que, olhado a certa distância, você vê a imagem, mas quando você olha de perto, a carne que está aqui pintada, isso é uma pintura, né, gente? É uma pintura, mas misturado com essa carne, você vai ver isso aqui, olha. Isso aqui é um raio-x do meu joelho. Acho que assim vocês conseguem perceber. O efeito raio-x. Isso aparece nos pés e no rosto. Ou seja, há um enigma que alguns cientistas dizem que é impossível não atribuir causas sobrenaturais à imagem do homem do sudário. Vamos parar aqui. E lembre-se bem, a igreja não está satisfeita com a descoberta dos cientistas, mas a maior eu vou deixar para o vídeo que vem. Assim, estaria desfeita a idiotice que diz que o homem, o Jesus da fé, da história, não é o Jesus da fé. Porque se o Jesus da fé foi capaz de imprimir essa imagem, então ele é Deus. Porque só Deus poderia fazer isso. Nenhum outro ser humano. Nenhum artista. Nenhum técnico. Nem a NASA. Pronto. Esperemos outro capítulo, que já foi a 44 minutos. Até o próximo.